Pelo Pai foste escolhida, um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. És amiga da verdade, sob a aparição serena, concebente, virgindade, na cidade nazarena. O teu corpo é diamante de longeva evolução. Nele gerarás o teu filho, divindade dimanante, boa nova. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida, um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria, boa nova. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. O Senhor nos dará a luz, achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça, bom amigo Gabriel. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Ó Senhor, serva sou. É muito bom. Muito bem. Então, palminhas para o time e para a Vanessa, sempre. Ave, time e Vanessa. E vamos então dar início ao nosso estudo
Sónia, a palavra é tua para fazeres a prece, faz favor. Obrigada. Boa noite a todos. Vamos então, depois desta música maravilhosa, colocar os nossos corações ao alto e a nossa mente também e pedir a Deus Pai. Antes de mais, antes de pedir, vamos agradecer. Agradecer a Deus Pai e ao nosso querido irmão e Mestre Jesus todas as bênçãos que nos tem dado em todos estes dias que nós temos vivido. E toda esta sabedoria maravilhosa que eles nos têm feito chegar até nós. E agora, assim, pedir a toda a espiritualidade que nos ajude a compreender todas estas lições, todas estas leituras maravilhosas que nos são doadas diariamente e que nos são dadas a conhecer, que nos orientem, que nos ajudem a entendê-las e a pô-las em prática, que orientem também o nosso querido Filipe, que é o nosso orientador neste estudo, e todos aqueles que aqui estão juntos, com muita vontade de conhecer mais profundamente estas maravilhosas palavras e colocá-las em prática e caminhar juntos neste percurso lindo que se encontra à nossa frente. E com os nossos corações mais harmoniosos, com a nossa mente mais aberta, vamos dar como iniciado este nosso estudo do NEP. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Sónia. Muito bem, então vamos dar início então ao nosso estudo. Portanto, estamos a trabalhar com a primeira perícope no Evangelho, não é? O anúncio do nascimento de João Batista. Estamos no início, está tudo a começar, a iniciar-se. E há esta notícia, portanto, o anúncio, está para nascer o precursor, João Batista, que depois vamos falar sobre ele, mas para já estamos a construir a base. Né? Nós, por cada, portanto, já trouxemos essa ideia de trás, não é? Estamos em construção. Mas o prólogo falou-nos sobre a construção de nós mesmos nesta jornada de estudo do Evangelho, não é? Portanto, nós vamos caminhando sobre o Evangelho, sobre as perícopes. Para quê? Para que ocorra em nós essa transformação. No entanto, no que diz respeito às perícopes, é? Nós estamos a estudar esta perícope, nós vamos a cada semana construindo. Ou seja, imaginando, estamos a construir uma casa, a casa não aparece pronta, pois não? Nós, quando estamos num projeto, nós podemos idealizar a casa, mas não conseguimos vê-la, correto? Aqui é exatamente a mesma coisa. Nós sabemos muito pouco sobre a perícope que estamos a estudar, mas para chegarmos à construção do telhado, nós estamos a iniciar com os caboclos, ou seja, com as bases. Então, vamos criar bases semanais para que, a pouco e pouco, depois já começamos a construir os tijolos, não é? Pequenos tijolos, que vão ficando uns em cima dos outros, e quando demos por isso, já temos uma estrutura, correto? Mas depois precisamos de ir aos detalhes, precisamos ver como é que são as divisões, precisamos embelezar as divisões da própria casa, até que a casa fica construída, com o telhadinho, com toda a pintadinha por fora e muito bonita por dentro. Quando conseguirmos fazer isso, nós já percebemos a perícope, ou seja, já lhe conhecemos as nuances, os detalhes. Porquê? Porque fomos nós que escolhemos e que percebemos que materiais é que vamos colocar nelas. Simbolicamente, os materiais são aquilo que vamos compreendendo das mensagens do Emmanuel, das pesquisas que vamos fazendo, e depois tudo fica mais claro. Portanto, agora está tudo às escuras, mas claridade se irá fazer, tá bom? Portanto, sem grandes problemas. Então,
nós estamos na parte da contextualização. É natural que a gente agora ainda se sinta um pouco perdidos, não é? Não sei se vocês sentem um pouco isso, mas nesta parte da contextualização uma pessoa não sabe muito bem aquilo que há de fazer ou dizer. Portanto, a Michelle deu-nos aquelas dicas. O que é que nós vamos fazer? Vamos trazer assim coisas gerais, né? Onde é que estava, para onde foi, quando é que aconteceu, onde é que aconteceu, e assim de uma forma superficial vamos tentar procurar responder essas perguntas que estão, portanto, são indicação do Honório Abreu, ou seja, no livro Luz Imperecível, né? Para quê? Para nos ajudar a ter um contexto geral. Quando isso estiver realizado, então vamos partir para os versículos, e quando formos para os versículos já nós temos experiência, não é? Já nós temos experiência porque já fizemos isso no prólogo. Portanto, agora vamos caminhar. Ora bem, então para nos ajudar a contextualizar isto, o que é que nós temos que fazer já desde já? É fazer a leitura. Então vamos lá. Quem é que quer ler? Quem é que tem aí o texto perto de si que possa ler? Eu posso ler. Muito bem, obrigado, menina. O anúncio do nascimento de Jesus. No sexto João mês... Batista. João Batista. Espera aí. É na página atrás. Pois, é isso, desculpa. Faz mal. O anúncio do nascimento de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher descendente de Arão, que se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus, de modo irrepreensível. Observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote, perante Deus, na ordem do seu turno, foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso, ao entrar no santuário do Senhor. A assembleia do povo, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora, orando. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida, e Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Muitos também te alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles. E irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te, bem como para anunciar-te estas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras, que te cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, não lhe podia falar, e compreenderam que tivera uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completando os dias da sua liturgia, voltou para a sua casa. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou para anular minha desonra perante os homens. Muito bem. Obrigado, Minda. Pronto, esta é a nossa leitura e o que é que nós, a partir daqui, vamos procurar fazer? Depois da leitura,
vamos fazer tipo uma interpretação superficial sobre aquilo que está a acontecer, não é? Nós vimos que temos aqui várias personagens. Quem são essas personagens? Para já, desde logo, Herodes. Temos o casal Zacarias e temos a Isabel, né? Também chamada por vezes de Elizabeth. Né? O Zacarias sabemos que é sacerdote, correto? Portanto, tem responsabilidades religiosas. Sabemos que eram justos perante Deus, portanto, eram pessoas que, do ponto de vista moral, tinham ética, eram pessoas de valores, não é? Que temos aqui uma revelação de um anjo, não é? Que sabemos que é Gabriel, que diz a este casal: meus queridos irmãos, vocês vão ser pais. Ser pais? Então, mas se nós não temos idade de reprodução, como é que nós vamos ser pais, não é? Portanto, estamos aqui a falar de uma revelação do alto, de um anúncio, né, que aparentemente aos olhos do mundo parecia impossível, mas que aos olhos de Deus tornou possível. Então, nós temos aqui mais ou menos este resumo assim. Bom, então vamos basear-nos naquilo que nós já temos. E o que é que nós já temos? Eu vou partilhar aqui convosco o ficheiro da semana passada, para nós começarmos aqui à procura de algumas coisas. Ora bem, eu estou aqui no NapSearch, portanto vocês já conhecem aqui o NapSearch, correto? E tenho aqui aquilo que fizemos a semana passada. Então o que é que eu tenho aqui para contextualizar a nossa passagem? Sabemos que esta passagem ocorre no tempo de Herodes, o Grande, rei da Judeia, entre 37 a.C. e de 4, não sei se é depois, se é antes. Depois tem que se confirmar esta informação. Portanto, esta data já responde à nossa pergunta: qual? Quando? Quando é que aconteceu? Olha, foi neste intervalo temporal, de 37 a 4, correto? Agora, quem é que estava lá? Portanto, quem é que temos aqui? Temos aqui estas personagens que depois carecem de mais aprofundamento. Mas isso vamos fazer quando? Quando estivermos a estudar o versículo e quando formos aprofundar palavra por palavra, ou quando formos aprofundar a personagem. Estão a ver? Aqui é só enumerar. Nesta fase é só enumerar. Lá embaixo, depois, nos versículos, é que nós vamos esmiuçar. Está bem? Portanto, agora, onde é que isto aconteceu? O texto dá-nos essa... Olha, rei da Judeia. Portanto, isto aconteceu na Judeia. Então, aqui no NapSearch, nós temos que perceber, sempre que há aqui referências aos locais onde isto ocorre, geralmente há mapas cá em baixo, e era onde eu estava há pouco. Para além, temos aqui estas referências, que são as referências que depois nos vão ajudar a esmiuçar as palavras, correto? Como nós fizemos no prólogo. Mas aqui em baixo, nós vamos ver aqui, olhem aqui, locais, estão a ver? Cá em baixo, no final da pesquisa, o que é que eu fiz? Eu cheguei aqui ao NapSearch, fui aqui procurar por Lucas, capítulo 1, versos de 5 a 25, que é o quê? Que é o intervalo da perícope que nós estamos a estudar, correto? Portanto, isto já está claro para todos. E depois, o que é que eu fiz? Temos aqui as traduções e temos aqui HD, que é o Haroldo Dutra, ok? Pronto. Nós já estamos na nossa tradução. Depois, abri aqui as notas de rodapé e vejam que no prólogo nós tínhamos muitas notas de rodapé, correto? Mas aqui só temos uma, é no versículo 20 e diz respeito a esta palavra mudo. Portanto, nós já sabemos que nesta perícope em que estamos em estudo, o Haroldo não ajuda assim grande coisa, ou seja, ajuda com esta palavra de mudo, mas comparativamente com o prólogo já está diferente. Portanto, já vamos ter que ir a outras fontes, ok? Pronto. Então, ainda estamos a responder àquelas perguntas de contexto. Então, vamos aqui aos locais, cá em baixo. Nós temos aqui Israel, que para o caso
não nos interessa muito para já, mas temos aqui Judeia. Judeia. E isto aqui já nos interessa bastante. Então, quando nós vamos procurar aqui por Judeia, diz assim: província romana, ou seja, fazia parte do Império Romano, localizada a partir de Jerusalém em direção ao sul. Deserto da Judeia corresponde à faixa de terra despida, pedregosa e de aspecto agreste, que percorre quase toda a costa ocidental do Mar Morto. E aqui tem os mapas. Olhem aqui o mapa. Estão a ver bem o mapa? Então vejam aqui a região. Nós temos Galileia cá em cima cor-de-rosa, correto? Temos a Samaria a laranja e temos a Judeia. Então, esta passagem ocorre aqui a sul da Palestina. A Palestina é a região toda. A Palestina é uma região maior que faz parte dentro do Império Romano, e a Judeia, a Samaria, a Pereia e a Judeia, portanto, são 5 regiões que constituem a Palestina, ok? Então, esta passagem ocorre na Judeia. E depois tem aqui algumas coisas interessantes. Judeia pode indicar a parte ocidental da Palestina. Ok. Denotava o reino de Judá para distingui-lo do reino de Israel. Portanto, isto pode ser interessante nós irmos pesquisar o que é o rei de Judá e o que é o rei de Israel. Ok? Podem apontar aí, se calhar, se faz favor, porque isto vai ser depois, pode ser interessante. Portanto, pesquisar sobre o que é o rei de Judá e o que é o reino de Israel. Okay? Depois, após o cativeiro babilónico, esse território tornou-se essencialmente o território ocupado pelo remanescente judeu que voltou para a Palestina. João Batista, olhem aqui, João Batista pregava e emergia no deserto da Judeia, e Jesus foi tentado ali. Então já começamos a encontrar aqui algumas referências que nos ajudam a quê? A validar que esta passagem ocorre na Judeia. Portanto, está aqui a dizer que João Batista anunciava e pregava nesta região. E faz todo o sentido. A região da Judeia possui 3 características principais: o deserto, as colinas e os vales. Então estamos aqui a ir buscar informação sobre a geografia. E a geografia é muito importante para a nossa interpretação. Porquê? Porque quando falamos numa zona árida, numa zona deserta, nós podemos associar a quê, do ponto de vista interpretativo? A algo bom ou algo menos bom? Menos bom, árido. Exato. Ou seja, vazio. Mais difícil. Com poucos recursos, não é? Estão a ver como é que a geografia já nos ajuda a contextualizar as coisas? Então a Judeia não é apenas a Judeia. A Judeia é um local árido, é um local com poucos recursos, é um local de dificuldades. Está aí uma música a tocar, tenham atenção aos micros, se faz favor. Isto faz todo o sentido. Porquê? Porque Jesus, não é? Jesus fazia sentido ou fazia lógica Jesus vir para onde há todos os recursos do mundo? Não. Então é por essa razão que o Evangelho, que do ponto de vista simbólico, a humanidade, num ponto de vista geral, passava por esta aridez, por este deserto, por estas aflições, por esta falta de recursos. Estão a ver? Pronto, isto é só para dar aqui uma ideia, mas vamos ver o que é que diz aqui. Vamos explorar aqui outros mapas. Ora, aqui já fala em reinos este mapa, estão a ver? Reino de Judá, reino de Israel. Olha, estão a ver aqui os mapas a ajudar-nos? Dividia o reino de Judá com o reino de Israel.
Jerusalém, portanto, Hebron, ou seja, o reino de Judá tinha aqui esta regiãozinha. O reino de Israel era aqui Samaria, Siquém, portanto, aqui esta região. Nós, como não sabemos o que é que isto quer dizer e qual é a simbologia por detrás, portanto, vamos ter que aprofundar esta questão, ok? Pronto. Depois temos aqui mais mapas. Portanto, isto são as regiões: Idumeia, Judeia, Pereia, Samaria e Galileia. Portanto, estas 5 regiões são as regiões que constituem a Palestina, ok? E, portanto, isto ocorre aqui na Judeia. Portanto, isto aqui já é igual. E pronto, já ficamos com contacto visual sobre onde é que aconteceu esta questão. Então, o que é que nós íamos pôr aqui nesta parte da contextualização? Esta passagem ocorre na Judeia, que do ponto de vista geográfico é uma zona árida, não é? É uma zona deserta com vales e com colinas. Pronto, isto era suficiente para nos ajudar à interpretação. Não é preciso mais do que isto, ok? Pronto. Agora vamos ler aqui o que fala sobre a própria Judeia. Judeia. Do hebraico louvor, em hebreu, portanto, em árabe, é a parte montanhosa, olha, é a parte montanhosa do sul de Israel, entre a margem oeste do Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Estende-se ao norte até às colinas de Golã e ao sul até à faixa de Gaza, correspondendo aproximadamente à parte sul da Cisjordânia. Nós poderíamos colocar esta informação quando falamos em Judeia, ou seja, estende-se de X a sul em determinado local e a norte em determinado local. Portanto, ficávamos com uma parte, ou seja, com esta informação geográfica. Depois, no terceiro milénio anterior à era cristã, começaram a surgir as primeiras cidades, certamente em contacto com as grandes civilizações que se desenvolveram nos vales do Nilo e da Mesopotâmia. Quando os hebreus chegaram à terra de Canaã, a região encontrava-se já ocupada pelos cananeus. O povo hebreu, originalmente um clã, isto aqui não interessa muito, nos chamados ao povo filisteus, portanto isto é aqui uma parte mais histórica, Israel, pronto. Relativamente aqui à Judeia, estas informações já são bastante importantes para nós, ok? Portanto, fica a sul, na região sul da Palestina, nomeadamente na Judeia. Em termos geográficos, a norte está aqui e a sul está ali, portanto, damos esta informação. E características geográficas, ou seja, então a questão da aridez, do deserto, das colinas e dos vales. E pronto. Já temos aqui informação sobre o onde. Agora vou parar de partilhar aqui. Até aqui, as coisas estão mais ou menos claras? Portanto, nós aqui já tínhamos aqui algumas informações sobre o texto em si, né? Dizer que só há aqui no Evangelho de Lucas, que a seguir vem a passagem do nascimento de Jesus. Eu tinha lá que é uma profecia de Zacarias, que nós vamos já depois ver isso, o que é que dizia a respeito a essa profecia. Temos aqui as várias personagens, já sabemos onde é que isto ocorre. Ocorre em tempos difíceis. E pronto. Isto é uma contextualização que nos ajuda aonde? A ir agora para os versículos. A não ser que algum de vós tenha alguma outra coisa a contribuir aqui para esta questão mais de contexto. Alguém quer adicionar aqui alguma informação a isto? Alguém viu assim, algumas particularidades? Não sei se é relevante, ainda há pouco estavas a falar do Herodes e estavas a falar na confirmação das datas, não sei se queres... Sim. Assim, o que eu pesquisei é que foi efetivo, ele esteve em... Ganda luz vermelha!
Desculpa, deixa-me só localizar aqui no meu texto. Sabia? Não é para esse lado, é para aqui, ó Vasco. Ora, ele foi rei do território da Judeia entre o ano 37 a.C. e o ano 4 a.C., ou seja, essa data que tu tens é efetivamente a que está correta. Portanto, tenho mais informação sobre ele, fiz aqui uma pesquisa com várias informações. Sim, senhor. Não sei se é relevante falar nisso agora. Muito bem, obrigado, Sónia. Nós vamos depois descobrir de que Herodes é que nós estamos a falar. Porque há um Herodes pai e um Herodes filho. Portanto, e aqui diz Herodes, no tempo de Herodes, mas depois vamos especificar, está bem? Mas isso vamos descobrir quando formos estudar sobre o Herodes. Agora interessa-nos é o quê? É esta questão temporal. Quando é que aconteceu no reinado de Herodes? Se nós viermos a descobrir que depois aconteceu noutra data, então depois nós corrigimos a data, não é? Lá em cima na contextualização. Ou então podemos dizer, aconteceu no tempo de Herodes, Herodes filho, que governou de X a X, ok? Portanto, já somos mais específicos. Mas agora nós estamos a construir o quê? O conhecimento. E, portanto, segundo aquilo que temos, vamos adicionando. À medida que as informações vão sendo adicionadas, nós vamos também ajustando as informações do nosso documento, está bem? Pronto. Então, Maria José, conta lá. Então, antes de mais, boa noite a todos. Boa noite. Olha, eu estive aqui a rever a ajuda preciosa da Michelle. Exato. E, portanto, nesta parte em que fazemos a contextualização histórica, em que nós aqui iríamos fazer portanto, o contexto da narrativa e a sequência temporal. Exato. É engraçado tu falares no onde, em termos mais latos, mais amplos, e eu fui ao micro. Não sei se... Então é mesmo isso? Pronto, eu não sabia, fui a descoberta, reparem só numa coisa, depois nós vamos ver mais à frente que se nós formos buscar a etimologia das palavras, elas dizem muito também. Os nomes, se nós formos buscar ao significado dos nomes, nós vimos que isto está tudo tão bem feito que os próprios nomes das personagens dão-lhes características interpretativas para nós chegarmos aqui, a esta linguagem de uma linha interpretativa, que é isso que nós agora estamos à procura. É bastante enriquecedor, porque eu estava numa linha de raciocínio completamente, pronto, um bocadinho diferente. E então, eu tinha aqui as várias questões nesta sequência temporal, onde a primeira é onde estava Zacarias, não é? A personagem que eu aqui a tratar, quando a passagem aconteceu. E então... a resposta que eu coloquei foi ao Senhor, ao serviço. Portanto, ele estava no santuário ao serviço do Senhor. Ou seja, e depois aqui, portanto, o local era santuário. Tu estavas, foste buscar mesmo o local na Judeia. Eu fui muito restrito ao sítio onde é que ele estava. E depois andei aqui a pesquisar os turnos, em que ele se estava no 8º turno, não é? Porque aquilo era um sorteio. Havia o Davi dividiu os sacerdotes em 24 turnos e ele estava no turno de Abias. E uma curiosidade aqui era que ele foi sorteado por uma função muito cobiçada, que vamos depois passar um bocadinho mais à frente, que é aqui a queima do incenso. E eu depois... Desculpa estar a interromper. Ele nunca havia sido sorteado, mas foi sorteado nesta altura. Pois, e só podem ser sorteados uma vez. Exato. Quando é a queima do incenso. Porquê? Porque é quando o sacerdote consegue estar próximo do véu, não é? E então é muito cobiçado pelos sacerdotes, e uma vez escolhido já não pode ser mais, já não pode queimar mais vez nenhuma. Portanto,
Olha, não sei se isso é o mais correto. De facto, a minha resposta foi aqui no santuário. Onde? Santuário. Mas é interessante. Ok, repara uma coisa, portanto, essa informação, portanto, ela faz mais sentido ser aproveitada quando nós formos esmiuçar as palavras, na verdade, quando falarmos sobre sacerdote, porque isso são especificações de como funcionava o sacerdócio dentro da sinagoga, estás a ver? Uhum. E, portanto, essa parte mais técnica vai nos ajudar quando estivermos a aprofundar mais a parte dos versículos, estás a ver? Portanto, agora é uma coisa mais geral, ou seja, é uma coisa mais ampla, é uma coisa mais à medida daquilo que eu disse, ou seja, local geográfico e não local íntimo, estás a ver? Porquê? Porque isso já é a parte simbólica, isso já é a parte do aprofundar, porque percebemos que, na verdade, os locais não dizem respeito aos locais, mas podem ser regiões espirituais. Estás a ver? Exato. Mas para já, do geral. E depois, então, começamos a afunilar e ir ao específico. Está bem, Maria José? Mas essa informação que tu estás a trazer é toda muito válida. Mas para esta parte de contextualização, ainda não é essa a informação pretendida. Está bem? Pronto. Sim, senhora. Obrigada. Obrigado. Queres contribuir com mais alguma coisa? Não, eu não sei. Ias seguindo agora. Diz as perguntas que tu respondeste. Então, pronto. A sequência temporal. Desculpa só interromper-te. Estavas a responder qual era a pergunta? Onde, não é? Estava quando a passagem aconteceu. Onde estava? Onde estava? Porque aqui não é da personagem, é da passagem, entendes? E tu foste à personagem. Fui à personagem. Portanto, é da passagem, ok? Pois, eu até coloquei mesmo aqui personagem em causa Zacarias. Eu só estava aqui a falar, só me debrucei sobre o Zacarias. Pronto, ok, pronto. Então, nesta parte de contextualização, é de forma global, é sobre a passagem. Onde é que aconteceu? É na Judeia. Então, o que é a Judeia? Que informações é que nós podemos ter sobre a Judeia? E vimos então esta questão do deserto e tal, tá a ver? Quando formos falar sobre Zacarias, essa informação que tu disseste já é muito importante porque já nos diz muito sobre o Zacarias. Mas é sobre o íntimo de Zacarias, estás a ver? Ok. Responde lá então as outras perguntas. Portanto, registrei aqui então com quem falava, com o que estava a acontecer antes. Aqui já sabemos que o antes, como estamos ainda estamos no início do capítulo do Evangelho de Lucas e não temos nenhuma perícope antes, à exceção do prólogo, portanto, foi-nos aconselhado verificar o que é que dizia o Evangelho de Mateus, de Marcos e de João. Exato. Pronto. Os inícios, não é? Exatamente. Depois, o que vai acontecer depois, com quem está e para onde vai e de onde vem. Então, as respostas, pronto, onde estava já respondi. Com quem falava? Resposta, anjo Gabriel. O que estava a acontecer antes? Pronto, que de facto eu fui depois aos Evangelhos e de facto o Evangelho de Lucas é o único que faz a menção aqui do nascimento mais específico, do nascimento de João. Aqui o Evangelho de Mateus, ele apenas se refere ao nascimento de Jesus, não faz qualquer menção ao nascimento de João. No Evangelho de João, ele não fala do anúncio do nascimento de Jesus, mas também no nascimento de Jesus, perdão, é igual ao Mateus. E do Evangelho de Marcos, tem aqui um capítulo que se chama Ministério do Precursor. Portanto, já sabemos, tu já nos ensinaste, que o precursor quem é? João Batista. Exatamente. E ele refere o seguinte, uma coisa muito interessante, que diz: eis que envio o meu anjo perante a tua face, o qual preparará teu caminho, vós que clama no deserto. Preparei o caminho do Senhor, tornei retas as suas sendas. Portanto, aqui achei interessante porque eu tinha visto o vídeo sobre o João Batista
e onde ele clama muito no deserto, e agora estavas a falar... Vês? Vês como é que o local... É, exatamente. Tu estavas a falar, já estava a imaginar, e de facto as coisas vão se ligando, e isto é muito interessante. Depois, a questão, o que vai acontecer depois, já sabemos que é o anúncio de Jesus, não é? E com quem está. Eu escrevi sozinho, porém há informação de que o povo o aguardava do lado de fora. Pronto, lá está, eu fui muito específica no... Foste à procura e está tudo bem. Está tudo bem. Para onde vai? Voltou para casa, ele depois daquele, portanto, ficou mudo e voltou para a sua casa. De onde vem? Desconhece-se. Quando aconteceu, noite ou dia, também essa informação, segundo das minhas pesquisas, que se calhar não estão corretas, desconhece-se, mas presume-se que tenha sido de dia, pois o povo estava ali a aguardar do lado de fora. Isto é uma presunção minha, não sei qual é a verdade. E pronto, olha, Filipe, foi isto que eu consegui pesquisar, mas isto é muito giro ir à procura e aprendemos imenso sobre as personagens, é muito giro, muito interessante. Gostei muito. Muito bem. Então vejam, como é que os locais depois nos dão... Porque quando nós ouvirmos agora voz que clama no deserto, nós já sabemos porquê. Porquê? Porque as características do local onde João habitava tinham essas características e, portanto, é muito interessante nós percebermos isto. Então, nós estamos à procura, estamos a ganhar aqui um caminho, não é? E não esperemos que nesta fase inicial nós não cometamos erros, porque isso vai acontecer sempre e está tudo bem. Toda a informação é válida. Agora, as nossas pesquisas têm que ter um crivo, não é? Têm que ter uma forma e nós estamos à procura dessa forma. Estás a ver, Maria José? Portanto, não te sintas mal de a pesquisa que fizeste não caber nesta parte de contextualização, mas vai caber mais à frente. Portanto, está ótimo. Então, para já, vamos fechar aqui a parte da contextualização, tá bom? E vamos iniciar o nosso estudo dos versículos. Portanto, hoje vamos dar assim uma revisão geral ao primeiro versículo e para a semana vamos trabalhar sobre ele, tá bem? Então, quem é que lê aí o primeiro versículo só? Faz favor, que é para a gente se orientar. Posso ler, Muito Filipe? bem, obrigado. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Arão, que se chamava Elizabeth. Muito bem. Então temos aqui uma referência temporal, correto? Temos nos tempos. Que tempos eram estes? Já sabemos que 37 a 4, correto? Mas isso é o que nós vamos ver. Então nós vamos ter que pesquisar sobre Herodes, vamos ter que pesquisar quem é Herodes, vamos ter que pesquisar quais são as características deste tempo, o que é que se passava a nível social, o que é que se passava a nível da política, o que é que se passava neste reinado. Depois vamos ter que ver como é que era o poder como é que era o poder deste reinado, porque estamos a falar aqui de um rei, não é? O reinado, a forma de liderar destas pessoas neste tempo, não é? Aonde na Judeia, vamos aprofundar então esta questão da Judeia, vamos ver qual é que é a região, vamos ver o que é que esta região nos traz. Vamos ter que pesquisar sobre Zacarias, quem é, o que fez, quando nasceu, quando morreu, como é que ele era, se era um homem calmo, se era um homem nervoso, se era... Estão a ver? Nós vamos à procura e vamos a pouco e pouco trazendo informações para nós.
do turno de Abias. Portanto, vamos ter que procurar o que era o sacerdócio, não é? Como é que se fazia esse sacerdócio, a sua mulher, o que era ser mulher neste tempo deste reinado, como é que era o papel da mulher. Estão a ver? Depois, descendente de Arão, o que é isto de ser descendente de Arão? Temos que procurar o que descendência de Arão, que se chamava Elizabeth. Ou seja, vamos ter que ir à etimologia. À etimologia de quê? De Elizabeth, de Herodes e de Zacarias. Ou seja, ver qual é a origem do nome. Portanto, temos aqui bastante que fazer. Não é? Pronto. Então, vamos começar, a não ser que... Vamos começar com aquilo que nós já temos, porque nós já temos algumas coisas em relação a estas personagens. Nomeadamente, no estudo que nós fizemos das personagens do Evangelho, nós falámos, houve alguém, não sei se alguém falou sobre Zacarias, mas sobre Elizabeth, sobre Isabel, houve alguém que falou. E, portanto, Sónia, apresenta-nos, né? Apresenta-nos a Elizabeth. Quem é Elizabeth? Eu também já tenho aqui muita coisa sobre Herodes, ou seja, estas questões todas que tu já fizeste, eu também tenho aqui já muita informação sobre ele. Ok, então vamos fazer o seguinte, Sónia. Vamos começar pela ordem do versículo, ok? Em vez Então, de estarmos já a falar sobre Elizabeth, vamos falar primeiro sobre o Herodes, ok? Pronto. Então, vou-te só pedir para desligares o teu microfone, se faz favor. Pronto. Então, temos várias formas de pesquisar sobre o Herodes, né? Podemos ir ao Google, né? E pesquisar sobre Herodes. Podemos ir à procura lá no NapSearch para perceber se temos alguma informação sobre Herodes. E nestas questões mais culturais e das personagens, nós temos que ganhar o hábito de ir aos dicionários bíblicos. Os dicionários bíblicos são muito importantes porque trazem informações específicas sobre as passagens, sobre a Judeia, sobre mulher, sobre... Tanto, ou seja, porquê? Porque isto tem tudo uma linguagem, correto? E estes dicionários bíblicos trazem informação já com essa interpretação da linguagem bíblica. Estão a ver? E é muito, muito diferente. Então, Sónia, diz-nos lá o que é que tu encontraste aí sobre Herodes. E qual foi a fonte? Onde é que foste buscar? Eu tive na internet e vi, para além de ver no Wikipedia, também vi aqui num site que é mesmo sobre biografia e fala sobre a biografia de Herodes. Sim. Por Dilva Frazão. Ela é mesmo especialista em biografias e é professora, e então fala aqui várias informações sobre Herodes. Portanto, Herodes era conhecido como Herodes I ou o Grande. Ele foi rei da Judeia entre o ano, ela fala em ano 40, mas também já vi que é 37, ou seja, entre 37 e antes de Cristo e 4 depois de Cristo. O Herodes nasceu no ano 73 a.C. Ele foi, como já foi dito, rei da Judeia, que hoje é o sul de Israel. Durante o seu reinado, impulsionou o desenvolvimento da região, construiu várias obras públicas, construiu o Templo de Jerusalém. Em termos de biografia específica, Herodes nasceu em Jericó, na Judeia, no ano de 73 a.C. O seu pai, Antípatro, um edomita, descendente de Esau, e a sua mãe, Cipros, tinha procedência árabe. No ano de 63 a.C., quando Jerusalém foi conquistada por Pompeu, que era um militar político
e romano, militar e político romano, Herodes recebeu a missão de reorganizar os territórios de Roma no Oriente, e a Judeia tornou-se uma província subordinada a Roma. Pronto. Ele era amigo e começou a ser, passou a ser governante da Judeia porque ele era amigo de Marco António, se eu não me engano, deixa-me só aqui ver. Exatamente, Marco António, o que lhe deu aqui muita influência e o impulsionou para ser então, a passar a ser o rei da Judeia, porque como ele era o governador da Galileia, acabou por ser influenciar, ou melhor, ter aqui este privilégio para poder governar o território da Judeia. Herodes ele construiu várias coisas, nomeadamente um reservatório, um aqueduto para fornecer água na zona da Judeia. Ele fez várias. Desculpa, vou ter que te interromper, está bem? A gente, isto é bom, isto que está a acontecer. Porquê? Podes desligar o teu micro, se faz favor. Ou seja, nós quando vamos estudar, temos que levar aqui um crivo. Ou seja, porquê? Porque senão a informação é tanta que nós chegamos a um ponto que nos perdemos completamente naquilo que estamos a estudar. Estão a ver? Portanto, nós temos que ser analíticos quando vamos estudar. E o que é que eu estou à procura quando vou pesquisar sobre Herodes? Eu não quero saber a vida toda de Herodes. Estão a ver? Portanto, eu tenho que ser criterioso nas fontes onde eu vou buscar e eu tenho que recolher aquilo que para mim me faz sentido, que me ajuda a perceber o quê? O contexto que nós estamos à procura. Estão a ver? Então, o que é fundamental de a gente perceber? O tempo, qual foi o reinado, como é que era as questões sociais, como é que eram as questões culturais, como é que era a governança naquele tempo. Estão a ver? Portanto, e essa informação, quando chegar aqui, ela já vir um pouco mais filtrada e não ser uma leitura de um texto enorme. Estão a perceber aquilo que eu estou a dizer? Porque senão perdemos, e depois o texto, ou seja, o estudo pode ficar um pouco enfadonho. Estão a ver? No sentido de ser maçador, porque a ideia também não é nós termos uma aula de história aqui. Estão a ver? E, portanto, temos que ter um bocado de cuidado com isto. Outra coisa tem a ver com... Vocês lembram-se de eu falar de patamares de pesquisa, ou seja, de referências, de prioridades de pesquisa? Qual foi o que eu disse? Portanto, primeiro Kardec, não é? Primeira obra básica. Depois, como base primordial, porque o nosso trabalho é espírita. Depois, as obras de Emmanuel, correto? Depois, as obras subsidiárias. E depois, quando não tivermos então as obras subsidiárias, irmos a outras fontes que não fossem o quê? Que não fossem obras espíritas. Neste contexto onde nós estamos inseridos, que é a contextualização, nós não vamos encontrar na obra básica informações sobre Herodes, correto? A não ser lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas nuances sobre os escribas, os fariseus, mas não vamos encontrar, correto? Então, tem que ficar claro para nós onde é que nós primordialmente vamos buscar informação. Onde? Aos sites espíritas. Estão a ver? Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, quais são os 2 grandes sites que a gente tem estado à procura de informação? Bíblia do Caminho, e quê? Inepsearch. Sobretudo, têm sido essas 2 grandes fontes de pesquisa, não foi? Então, a gente, por defeito, vamos a essas 2 fontes. Se não encontrarmos nessas 2 fontes, depois então saímos fora dessas 2 fontes. Estão a ver?
Mas, por defeito, temos que ir à procura destas informações lá. Porquê? Porque a informação lá também já está com o crivo de um pensamento espírita. Ou, mesmo que não seja um pensamento espírita que fez a pesquisa, ou seja, as informações que lá estão já estão um pouco mais filtradas. Porque senão, se vamos à procura de uma biografia generalizada, isso ajuda, sem dúvida, mas de uma biografia generalizada sobre uma personagem, daqui a pouco perdemo-nos nos textos das personagens e não afunilamos o nosso estudo. Sónia, o que tu disseste está tudo espetacular, estás a ver? O que tu disseste é tudo informação válida. Mas quando, por exemplo, imagina que tu tinhas feito esse estudo sobre Herodes, não é? A informação, quando vem para o estudo, já tem que vir filtrada da tua parte, estás a ver, Sónia? Ou seja, não é um texto geral que a gente chega aqui e simplesmente lê. Não. Pressupõe-se que já tenhas pensado sobre isso e que já tenhas conseguido extrair desse texto grande, se calhar, um resumo para nos facilitar o entendimento a nós. Estás a ver, Sónia? Pronto, então, vou dar aqui a palavra à Márcia. Márcia. Boa noite a todos. Boa noite. Felipe, Sim. eu fiz um resuminho sobre Herodes. Eu peguei, o que eu consultei? Eu fui no NapSearch, eu consultei os Strongs, depois eu fui para os outros e cheguei no Beacons também, que tem muita coisa. Mas está bem resumido lá. Essas fontes estão bem resumidas. Então, para mim, assim, no que eu estava procurando, que era uma primeira pesquisa, conforme você nos orientou na semana passada, nosso estudo da semana passada, eu fui olhar um pouco quem seria Herodes, por que ele estava ali naquele momento. Exato. Né? O que o levou ali. Exato. Como ele chegou àquele posto. Então, eu vi duas ou três coisas que me chamaram muito a atenção. Primeiro, que ele não era hebreu de nascimento. Ele estava ali, ele era convertido à religião judaica, mas ele não era hebreu de nascimento. Então, ele já havia para ele, com relação a ele, uma certa resistência das famílias tradicionais, das famílias que descendiam, que eram todas as famílias hebraicas de descendência. Então, eu vi também, outra coisa que me chamou a atenção, foi o fato de que ele foi feito houve uma negociação entre ele, a região estava sob o jugo do Império Romano. Exato. Isso aí é ponto pacífico. Para ele galgar esse posto de ser o rei daquela região, houve um entendimento dele com Roma, para que ele pudesse ocupar aquele cargo. Exato. Então, por isso, há uma distinção entre as datas, entre 40 e 37. 40 foi quando ele foi nomeado rei para aquela região. Exato. Mas, devido a uma resistência, ele levou um tempo para realmente assumir, ou seja, ter a integralidade desse reinado. Exato. Por isso, aí foi o que eu entendi do texto, que aparece essa data de 37 a.C. Muito bem. Então, havia isso. E aí, eles dizem que ele levou esse tempo para superar essa oposição em relação a ele, porque o fato dele não ser um hebreu de nascimento trazia desconfiança por uma população que já estava subjugada a uma outra civilização, que era o Império Romano. Então, tudo isso, todo esse ambiente estava ali. Daí se vê que toda essa negociação de Herodes com o Império Romano
não foi assim dentro do espírito mais, digamos assim, republicano, Exato. se possa dizer. E aí dizem um pouco da personalidade dele ser muito esperto. Isso é importante. Aí entra aí. Ele ser muito esperto, ele ter ele ser desconfiado. Dizem também que ele era extremamente cruel. Exatamente. Então, ele tem, embora ele seja um convertido, e ali quando você mostrou aquele mapa, sim, surgiu a região de onde é Herodes, que ele era um idumeu, que está ao sul de Jerusalém, no reino de Judá. Ele apareceu ali no mapa daqueles que você nos apresentou, tem ali a região de onde ele estava. Então, esses pontos me saltaram aos olhos quando eu vi que ele estava ali como querendo agradar os dois lados, claro, conquistar a confiança do povo hebreu, mas também negociando com o Império Romano. Então, aí dizem que ele era cruel, que ele era desconfiado, que ele era muito habilidoso na guerra e muito instruído. Então, eles dão essas características da personalidade dele. Foi isso que eu captei ali de mais relevante para mim. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Então vejam que este contributo aqui da Márcia já adiciona bastante àquilo que a Sónia também disse. Quando o versículo começa no tempo de Herodes, então vejam que no tempo de Herodes, que é aquele intervalo que nós já vimos, mas esse tempo é um tempo de quê? De corrupção, de negociatas. É um tempo em que está a reinar alguém que é cruel. E isso diz muito do contexto da região. Porque não basta só aquilo ser árido, ser vales, ou seja, do ponto de vista geográfico, ser não muito bom, não é? A gente gosta de coisas planas, não é? Onde se podemos movimentar e onde há bastantes recursos. Não só do ponto de vista geográfico há essa limitação, como as pessoas e o reinado das pessoas que têm poder de decisão e de compreensão é alguém austero, é alguém cruel, é alguém que tem em si tanto estas características. Portanto, é neste contexto que ocorre o quê? Que ocorre esta questão do anjo vir falar com Zacarias e do anjo vir falar com Isabel. Então agora, para vocês terem um contacto visual, vamos pesquisar sobre Herodes, todos em conjunto, à Bíblia do Caminho, está bem? É para a gente ver como é que há de fazer, que é muito importante. Ora bem, Alexandra, faz favor. Olá, Filipe, boa noite. Olá. Olha, é o seguinte, vou só dar aqui uma chega aqui em relação a Herodes, pode ser? Muito bem, claro que sim. Que foi no livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Muito no bem. Capítulo 3, Estamos a ficar bons nisto. Zacarias e Isabel, em que diz que o rei Herodes representa o homem ainda animalizado. Ou seja, que apenas busca conforto. Não fui eu que disse, foi o Carlos Torres Pastorino. Mas a beleza das fontes é mesmo essa. Portanto, o conforto que pertence ao reino mineral, as sensações físicas que pertencem ao reino vegetal e as emoções do reino animal. Portanto, Herodes só podia ser um rei dominador, ou seja, de personalidade inferior, claro. Já que só as coisas terrenas e materiais constituíam o seu domínio absoluto. E assim, a expressão que se costuma dizer nos dias de Herodes quer dizer que era a época em que a humanidade era preponderantemente materialista. Vou-te só interromper porque estou aqui todo arrepiado. E que reino é que está para vir? Pois. É o reino do amor. Do amor a seguir, sim, sim. Vocês já viram bem isto? E o que é que vem a seguir à passagem do nascimento de João Batista? Nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus.
Era só para dar aqui uma pequena... Desculpa estar a interromper, já te dou a palavra. É só para ajudar, é só para nos ajudar a contextualizar onde estamos. Estás a ver, Alexandra? Sim, sim. Estamos perante o anúncio de um tempo de austeridade, mas está para nascer o tempo do amor. Isto é espetacular. E começa com o anúncio do nascimento de João Batista, que vai ser o precursor para preparar o caminho para a vinda da grande luz. Continua, Alexandra. Não, era só para dar esta chega a nível da parte da personalidade de Herodes, não é? Exatamente. Mas depois ainda há mais coisas. Mas diz. Nós estamos à descoberta. Não nos preocupemos, nós estamos à descoberta. Pronto, Okay? é quando portanto, eles dizem, a nível do NetSearch, no Strongs, que ele era corajoso, habilidoso na guerra, instruído e sagaz, mas também extremamente desconfiado e cruel, como já foi dito. Exato. Porque mandou matar muitos judeus que só puseram ao seu governo, inclusivamente mandou matar a mulher e os 2 filhos que tinha com essa mulher. Pois. A mulher é completamente desconsiderada. Completamente. E depois que morreu aos 70 anos, o João Batista e Jesus nasceram durante os últimos anos do seu reinado. Mas pronto. Por enquanto. Então reparem que estamos a falar do anúncio, ainda não estamos a falar do nascimento. Ok. O anúncio ocorre com este Herodes. O nascimento já ocorre com o filho deste Herodes. Não é? Portanto, aqui há um contexto generalizado, mas depois já vamos ver porque o filho também já não é igual ao pai. Portanto, já são espíritos diferentes, logo aí, portanto já há uma mudança. Muito bem, obrigado, Alexandra. É já. Ok, então agora vamos colocar aqui compartilhar e vamos aqui buscar o Bíblia do Caminho. Ok. Bíblia do Caminho e vamos aqui para a página inicial, ok? Então, nós já verificámos aqui o índice temático. Estão a ver aqui a pescar? Índice temático. Aqui vamos procurar a pesquisa por palavras, correto? Quando nós quisermos ir buscar a pesquisa por palavras, vamos aqui ao índice temático. Mas tem aqui à direita súmulas biográficas. Não tem aqui? Olhem aqui, súmulas biográficas. Então, quando quisermos pesquisar sobre personagens, vamos aqui a este cantinho chamado súmulas biográficas e vamos procurar súmulas biográficas. Abriu-me aqui esta parte. Estamos à procura de quem? De Herodes. De DH. Carrego aqui no H e vem aqui para H. Portanto, H é Herodes. Cá está ele. Herodes. E tchanã, temos aqui uma informação sobre Herodes. Agora vamos ver. Portanto, eu estou a fazer o processo da pesquisa. Estão a ver que é para a gente saber como fazer. Nome de vários governadores da Palestina e regiões vizinhas, ou partes delas. Há 3 Herodes mencionados em Novo Testamento. E mais do que um com o nome de Agripa. Então, Herodes o Grande. Herodes o Grande, que é este que nós estamos a falar no tempo do anúncio do nascimento de João Batista, diz aqui então assim: Herodes o Grande, do hebraico, nascido em 73 a.C. e morto em 4 a.C., portanto, aqui vem corroborar aqui a ideia. Foi rei da Judeia entre 37 e 4 a.C., imposto pelo Império Romano. É conhecido principalmente pela oposição dos judeus ortodoxos do seu tempo e de ter buscado matar Jesus, de acordo com o Evangelho de São Mateus. Mas isto não faz aqui muito sentido, porque se ter buscado matar Jesus se desencarnou antes dele nascer, portanto, já aqui estão a ver a incongruência do texto. Portanto, não pode ser uma coisa e outra. Ele não pode desencarnar em 4 a.C. e depois ter buscado matar Jesus de acordo com o Evangelho de São Mateus. Portanto, o que é que isto nos diz?
Diz-nos que há aqui uma incongruência, portanto, talvez haja aqui uma confusão. Estão a ver? Nós temos que ser criteriosos naquilo que estamos a ler, porque provavelmente estão a falar do quê? Do filho, e não propriamente deste. Digam, querem dizer alguma coisa? Alexandra ou Márcia? Sim, Felipe, eu fiquei aqui com uma dúvida, se nesse, teríamos que ver, como ele diz aqui, com a parte do Evangelho de Mateus, mas talvez esteja se referindo à questão do assassinato das crianças, dos homens até 2 anos. Do assassino dos inocentes, né? Isso. E não já Jesus em sua vida adulta. E sim talvez, né, por ter mas isso buscado também acontece no ano zero, não é? Portanto, isso não acontece 4 anos antes de Cristo nascer. É porque há uma divergência quanto à data exata do nascimento de Jesus, que ele não teria nascido no ano 0, e sim antes. Porque se ele nasceu, porque lembra quando Maria grávida 5 anos de antes. Jesus. É isso mesmo. É isso 5 anos antes. Ouvi o Aloísio falar sobre isso. Isso. Por quê? Porque quando Isabel estava com 5 meses de gestação, ou alguma coisa, 6º mês, Maria já estava grávida de Jesus. Então, ele é contemporâneo. É diferença de meses entre João Batista e Jesus. Então, eu não tenho certeza, porque como ele não cita qual item do Evangelho de Mateus que ele se refere, pode estar se referindo ao massacre dos inocentes. Até 2 anos. Eu li precisamente. Ele manda matar. Era desculpa. Desculpa. Era só para confirmar, porque eu li exatamente a mesma coisa. Que foi durante essa que ele mandou matar todas as crianças até aos 2 anos, em que Jesus já era nascido. Muito bem. Vejam, já estamos a ser ajudados, né? Naturalmente. E agora o texto já faz sentido. Porque é assim, eu até vou tirar isto daqui. O Aloísio Elias fez um estudo sobre, não sei se foi sobre os Reis Magos, qualquer coisa assim do género, que eu me lembro. Ele confirmou lá que, na verdade, o calendário normal, Jesus havia nascido 5 anos antes. 5 anos antes. E 5 anos antes, ora, se Herodes, o grande, desencarna no ano 4, significa que 1 ano antes havia o quê? Havia a criança já nascida. Estão a ver ou não? E assim o texto já faz todo o sentido. Porque vai bater exatamente ali no aninho da criança. Então é este Herodes, o pai, digamos assim, que vai quê? Que vai fazer a tal matança dos inocentes. Que no calendário normal não refere, mas por esta interpretação de 5 anos do nascimento do Cristo, 5 anos portanto, do calendário judaico-cristão, não é? Tanto que, então faz todo o sentido. Então vejam como é que as pesquisas nos ajudam a contextualizar aquilo que parecia uma incongruência, afinal está tudo correto. Está bem? Ora, quem é que, Patrícia, quem é que queria falar antes? Havia aqui uma mãozinha, era a Marta. Diz, Marta. Eu ia dizer, porque eu há pouco, enquanto ias falando, estava precisamente na Bíblia do Caminho à procura do Herodes. E eu, ao ler o segundo, li o primeiro e fiquei assim um bocadinho baralhada precisamente pelo que nós acabámos de falar. Mas depois li o segundo e não me parecia que fosse o filho, porque aqui diz que foi educado em Roma. E como... e o que é que me chamou também mais a atenção aqui naquilo que eu estava a ler? Era ao tempo da infância de Jesus, também que já fala, e está, na infância de Jesus, também já me levava mais para que Jesus já tivesse nascido, então achei que pudesse ser o pai e não o filho, mas fiquei confusa nos dois à mesma, mas agora era isto que eu queria dizer, mas agora com a explicação também da Márcia, ficou mais claro, e com a da Alexandra também. Muito bem, muito obrigado, Marta. Patrícia, faz favor. Boa noite. Boa noite. Quando a Sônia começou a falar de Herodes, já me veio aqui na cabeça o primeiro capítulo do Boa Nova,
E também essa questão da de serem contemporâneos de Jesus e João Batista. Exato. E esse primeiro capítulo nos traz também uma contextualização dessa época, da atmosfera espiritual desse tempo, que também podemos usar tanto para o momento aí do anúncio do nascimento de João Batista, quanto de Jesus, porque estão aí nesse momento juntos, né? Se sentindo ali nesse encontro, até que a Márcia fala, né, de Isabel com Maria grávida, as crianças ali se sentem, se reconhecem dentro do útero. Então, esse capítulo primeiro a gente também pode usar nesse momento, eu acredito. Fantástico. Então, vamos aproveitá-lo já. E se calhar... O meu tá pequenininho aqui, eu tô sem meus livros ainda, mas se quiser eu leio aqui do meu telefone. Então lê. Então vamos lá, tomara que a tradução esteja correta. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Caio Júlio César Otávio chegara ao poder, não obstante o ilustre de sua notável ascendência, por uma série de acontecimentos felizes. As mensalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo. Aliando-se contra a usurpação de Antônio, com os próprios conjurados que haviam praticado o assassínio do seu pai adotivo, suas pretensões foram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato, e em seguida os desastres de Antônio no Oriente lhe abriram inesperados caminhos. Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve todas as legiões se entregavam, sem resistência, ao filho do soberano assassinado. Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Por toda a parte levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção da segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. No entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se, por mais de uma vez, às manchas que lhe cobriam a epiderme, transformando-se, de vez em quando, em dardos dolorosos. Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e sua caixa torácica convenientemente resguardada contra os golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência, queixava-se de enxaquecas, que se faziam seguir de singulares abatimentos. Não somente nesse particular padecia o imperador das extremas vicissitudes da vida humana. Ele, que era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador do império, foi obrigado a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de paz e de soberano, lavrando um decreto de banimento da sua única filha, exilando-a na ilha de Pandátara, por efeito de sua vida de condenáveis escândalos na corte, sendo compelido mais tarde a tomar as mesmas providências em relação à sua neta.
Notou que a companheira amada de seus dias se envolvia na intimidade doméstica, em contínuas questões de envenenamento de seus descendentes mais diretos, exterminando ele, assim, na família a mais angustiosa ansiedade do coração. Apesar de tudo, seu nome foi dado ao século ilustre que o vira nascer. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inolvidáveis iniciativas. A alma coletiva do império nunca sentira tanta impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunia tão grande número de inteligências. É nessa época que surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salústio, Tito, Lívio, Mecenas, como favoritos dos deuses. Em todos os lugares lavram-se mármores soberbos, expendiam-se jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça, num oceano de paz inigualável. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares, surpreendeu, testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo. E sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando, do alto da sua tribuna dourada, escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam estes versos de morredora beleza. O sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiriam de andrajos dos pecadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Emergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais de seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo que, instintivamente, se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à Terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Era a festa do noivado, a que Jesus se referiu em seu ensinamento imorredouro. Depois dessa festa de corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais famoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu, entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E para que essas características se conservassem entre os homens, como expressão da sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza,
sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas de seu cântico de amor, e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura, na posse das bênçãos da redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo livro de amor e de alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada, entrevistada por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. Muito bem. Muito obrigado, Patrícia. Então vemos que aqui esta passagem fala-nos sobre o contexto histórico, não é? Do Império de Roma, do contexto geral em que isto tudo aconteceu, e esta parte espetacular de, por um lado, o Império Romano estava com os maiores requisitos, ou seja, havia todas umas condições para que o domínio de Roma pudesse ser cada vez mais eficaz. No entanto, no coração das pessoas havia um sentimento de paz. Porquê? Por causa da aproximação, por causa da questão espiritual, por causa da irradiação espiritual, da aproximação de Jesus sobre a terra. E isto é tudo muito bonito. Então, vejam, no tempo do rei Herodes, no tempo em que há uma liderança austera, mas também é o tempo em que a grande luz começa a aproximar-se da terra. E também é o tempo em que os corações aflitos começam a receber e a sentir a presença da aproximação do nosso Senhor Jesus Cristo. Se por um lado, aos olhos dos homens, nós temos esta liderança fria, crua, cruel, do império muito grande, mas há algo maior para vir, que é o reinado do Cristo. Opa, eu fico doido com isto. Então, Sónia, queres adicionar alguma coisa sobre o Herodes, sobre alguém? Tinhas aí a mãozinha no ar? Era só para te dizer que, entretanto, eu estive aqui no Nep Search e fui ao dicionário procurar Herodes e sobre aquela questão do nascimento de Jesus. Mesmo no fim da passagem, foi pouco tempo antes da sua morte que Jesus Cristo nasceu, em Belém. A matança dos inocentes estava realmente em conformidade com o caráter deste rei, sendo ele um homem tão cruel, ciumento e arrebatado. Isto está no NepSearch, no dicionário bíblico. Exato. Pronto. Então vejam, cada vez mais vamos construindo aqui uma ideia sobre o Herodes, não é? Uma pessoa fria, uma pessoa calculista, uma pessoa que procura dominar, não é? Uma pessoa que tem um poder quase absoluto, não é? Uma pessoa que negociou o seu próprio reinado, mas algo maior estava a acontecer. Então, foram chegados os tempos, e no tempo do rei Herodes é quando tudo, de facto, começa. Portanto, quando chega o tempo, não há nada a fazer. Quando chegou o tempo da terceira revelação, não havia nada a fazer. Quando chega o nosso tempo para seguir a Jesus, também não há nada a fazer. Quando chega o tempo em que a nossa alma fica madura para ouvir, para compreender, para estudar, também não há nada a fazer. Portanto, para tudo é preciso um tempo. E quando chegar o tempo, as coisas aconteceram. Foi chegado o tempo em que o anúncio sobre João Batista era para ser feito. Mas isto não traz apenas um nascimento. Traz o início, que não é o início do Evangelho de Lucas, mas é o início de uma nova dimensão espiritual para o planeta Terra. Então nós não estamos a começar e não estamos a falar apenas do início de uma perícope. Estão a ver já o alcance onde é que isto está a chegar? Nós estamos a iniciar um movimento de amor sobre o planeta Terra. Uma preparação que foi feita há 4,5 bilhões de anos antes da formação da Terra, quando diz lá no livro Caminho, a Caminho da Luz, que houve 2 reuniões no mundo espiritual.
A primeira foi quando estava para nascer, para ser criada a formação geológica da Terra. Os Cristos do Senhor reuniram no Sol para designar os destinos do nosso planeta. E outra reunião foi quando estava a preparação do Cristo para reencarnar. Então este relato de Humberto de Campos já se denota que se as pessoas já estavam a ser impactadas, significava que havia uma preparação para a reencarnação do Cristo, no qual João Batista vai ser então um precursor. Então isto não é apenas o início do Evangelho. Isto é o início da transformação do planeta Terra. É o início da transformação da humanidade. É o início da transformação de cada um de nós. É chegado o tempo em que tudo isto vai acontecer. Foi há 2000 anos, mas daqui a 2000 anos para a frente, este mundo já estará não mais no mundo de provas e expiações. O Evangelho do Reino, o amor no coração das pessoas, já se solidificou. Mas foi aqui que tudo aconteceu. Com esta preparação prévia. Epá, isto é de uma beleza incrível. Isto é de uma beleza incrível porquê? Porque tudo foi criteriosamente preparado. Tudo isto foi criteriosamente no mundo espiritual superior preparado. Por amor a todos nós. Então vejam o alcance destas questões. Porque nós é como se nós fizéssemos uma viagem das esferas superiores, uma preparação, e agora estamos a refletir sobre o Herodes, não é? Mas estamos circunscritos àquilo que os nossos olhos veem. Mas há uma dimensão multidimensional por detrás de tudo isto. Há uma preparação multidimensional por trás de tudo isto. E nós temos que dar graças a Deus por ter esta compreensão. Porque estamos a falar de uma coisa enorme. De uma grandeza enorme. Uma grandeza que vai ser atingida por todos nós, mas no qual o Cristo já é essa grandeza. E por isso consegue fazer projetos desta natureza, com este nível de grandeza. Muito interessante isto tudo. Ora bem, então, quem é que quer adicionar alguma coisa sobre Herodes? Nós estamos a falar aqui sobre o tempo, no tempo de Herodes, que não é apenas este tempo de Herodes. Isto é a leitura superficial. A leitura simbólica é esta preparação espiritual, que também era chegado o tempo. Muito bem. Mais sobre Herodes. Quem quer dizer mais alguma coisa? Acho que já está mais ou menos, já ficámos com uma ideia, não é? Já deu para ter uma ideia, não é? Pronto, então, assim sendo, o que é que nós fizemos? Nós estivemos a estudar este trecho nos tempos de Herodes. Verificámos o quê? Que nos tempos de Herodes estamos a falar deste reinado, deste intervalo. Estamos a falar que Herodes tinha então esta liderança e tinha estas características mais rudes, mas paralelamente a esta rudeza material, há todo um amor espiritual por detrás disto tudo que está prestes a iniciar. Rei da Judeia, o reinado de Herodes na Judeia tem umas características, mas há outro reinado para vir do ponto de vista espiritual. Então, paralelamente àquilo que acontece no mundo, há o quê? Há o planeamento espiritual por detrás disto. Parece que, aparentemente não é mesmo assim. Esta vida humana está sempre circunscrita à vida espiritual. É? Bom, houve um sacerdote chamado Zacarias.
Então vamos aqui aprofundar um bocadinho mais a questão do sacerdócio e a questão do Zacarias. Está a ver? Portanto, nós hoje falamos mais sobre Herodes e sobre o seu tempo. Hoje vamos dar aqui um cheirinho sobre o Zacarias. E para a semana vamos estudar o quê? Vamos estudar Zacarias e Isabel. Estão a ver? Porque o estudo hoje foi mais aqui virado para o Herodes, para o seu início. Então, Maria José, vais então trazer novamente o que pesquisaste sobre Zacarias. Diz-nos novamente, porque agora o contexto já é outro. Estás a ver, Maria José? Agora nós já temos uma linha de raciocínio desta preparação espiritual do mundo espiritual superior, desta presença do reinado de Herodes e as características dele e do seu reinado, e é aqui que aparece então, havia um sacerdote chamado Zacarias. Quem é então Zacarias? Tens que ligar o micro. Então, Zacarias era um sacerdote que foi, portanto, teve a sorte de ser sorteado no 8º turno de Abias e que foi para o santuário queimar o incenso. Eu não pesquisei quem, para e como, essas questões aí não. Só fiz aquela sequência temporal como me referi, segundo a Michelle tinha dito. Não respondi às questões do quem, o para e o como e para onde. Sem problema. Também Pronto. Ou seja, não pesquisei a personalidade e características do Zacarias. Exato. Só me limitei a responder aqui a estas questões mais temporais. Exato, mais superficiais, entre aspas. Exatamente. Está bem, sem problema. Tem uma pesquisinha rapidinha. Ok, diz lá então, Sílvia. Obrigado, Maria José. Nada. Deixa eu só colocar aqui. Zacarias, do hebraico, Deus se lembrou, em árabe. Deus lembrou? Deus se lembrou. Espetáculo. É um sacerdote do Templo de Jerusalém, pai de João Batista e esposo de Isabel. É um profeta bíblico, né? E, entretanto, é considerado pelos muçulmanos como um dos profetas no Alcorão, onde é mencionado como protetor de Maria, mãe de Jesus, ou Isa, como é conhecido no islamismo. De acordo com o Evangelho de Lucas, eles falam que ele e Isabel eram pessoas consideradas justas diante de Deus, viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, porém não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E nos tempos do rei Herodes, quando o casal já se encontrava em idade avançada, o arcanjo Gabriel apareceu a Zacarias, quando este se encontrava no templo oferecendo incenso, anunciando que Isabel iria ter um filho e que se chamaria João. Tendo Zacarias duvidado da promessa por causa de sua idade avançada e de sua esposa, o anjo fez com que ficasse mudo até o nascimento da criança. Isabel, então, concebeu, tendo, então, se ocultado das vistas das pessoas pelo lapso de 5 meses, né? Aí depois vai falando um pouco do encontro de Isabel com Maria, o nascimento de João Batista, né? Isso já é a seguir. Tá bem, obrigado, Sílvia. Márcia, faz favor. O que eu vi aqui é que Zacarias, ele era um sacerdote, mas que qualquer homem que fosse descendente de Arão era um sacerdote, seria um sacerdote também. Então, daí a gente vê que ele tem uma descendência e que todos daquela descendência são sacerdotes. E os sacerdotes eram em números tão grandes, daí porque lá no texto
Foi o que eu entendi, que ele diz de qual ordem, a qual ordem ele pertencia, porque para que todos pudessem ter uma função no templo, então Davi dividiu os sacerdotes em ordens, em turnos de trabalho. Então, todos tinham a oportunidade. Então, cada ordem servia durante uma semana a cada semestre. Então, a cada semestre, uma ordem servia. E dali porque houve o sorteio, porque eram numerosos sacerdotes, e eram sorteados quais aqueles que iam desempenhar cada função no templo. Então, a gente vê que o fato do nascimento dele dentro de uma descendência, ele era o sacerdote. Daí a gente não quer dizer que ele não tenha valores íntimos, conquistas íntimas para estar onde ele está. Tanto isso é demonstrado no texto mais adiante, até pelo momento de toda a ambiência que ele foi escolhido para aquela função, naquele momento, para receber, mais adiante a gente vê no texto. E o fato dele haver se casado com Isabel, com Elizabeth, que também tinha uma descendência, porque eles prezavam os casamentos, eram pesquisadas, vamos dizer assim, ou vistas as descendências para que um casamento fosse considerado de alto nível. E no casamento de Zacarias e Isabel, esse encontro aconteceu. Ambos eram de descendências bem, vamos dizer assim, bem avaliadas dentro da comunidade. Por isso que o casamento deles era visto como um casamento de alto nível. Isso eu encontrei em Beacon. E aí a gente vai ver pelos nomes de ambos, que o Pastorino traz mais esse lado espiritual, de o que quer dizer, qual foi o encontro, por que naquela época, e aí vai. A gente aí aprofunda mais adiante. Muito obrigado, então. Foi o que eu vi. Obrigado. E Alexandra? Olha, em relação, continuo no Carlos Torres Pastorino. Muito bem. E ele disse que se dividirmos a palavra sacerdote, sacer significa coisas sagradas e dote significa doação, ou seja, sacerdote exprime o homem que se dedica às coisas sagradas, ou seja, é uma criatura dedicada e devotada a Deus. E em que Zacarias, o nome Zacarias significa lembrança ou recordação, ou seja, naquelas camadas mais profundas, aqui Zacarias é o protótipo do intelecto, ou seja, que neste caso já está voltado para as coisas espirituais e divinas. E depois, segundo Lucas, Zacarias era filho de Abias, que significa Deus é meu pai. Ok? Muito bem. É só. Muito obrigado. Então vejam como é que as referências, a pouco e pouco, vão nos trazendo as luzes, não é? Nós vamos buscar uma coisinha aqui, vamos buscar simultaneamente, em que temos um homem cruel, vamos ter um casal com uma devoção a Deus. Vamos ter um casal de velhinhos, já sem esperança nenhuma, mas que Deus escolhe. Como é que é a etimologia do nome Zacarias, Sílvia? É que tu disseste? Como é que é? Deus se lembrou. Deus se lembrou. E quando
também que na cultura deles, essa questão de casar e ter filhos tinha um peso muito grande, né? Então, de repente, um que era justo, né? E também ser justo, né? Cumprir todos os mandamentos, ou seja, então, como assim não ter filho, não ter uma descendência, né? Então... E depois, reparem, é todo o ónus social sobre essa questão. É o apontar do dedo para Isabel, que é estéril. A mulher só sendo saudável já é desprezada. Imaginem sendo estéril. É completamente posta de parte. Mas se Zacarias está com ela, significa que aquele homem tem que ter um coração bom, porque o mais fácil era deixá-la. E como eles já estão quase para o término da vida, é como se eles tivessem... Era muito mais fácil as pessoas estarem sem esperança qualquer. Não é? Maltratados, mas eles, perante estas circunstâncias todas de vida, mantêm-se firmes na fé. Não deixam de ser justos. E diz o texto que é de uma forma irrepreensível, ou seja, nada a apontar. Então imaginem que este casal torna-se um grande exemplo para todos nós. Porque, independentemente das dificuldades da vida que a gente tenha, aprendemos com Zacarias e com Isabel a perseverar até ao fim. Porque quando Deus escolher o tempo, até anjos vêm falar conosco. Para nos falar da misericórdia do Pai. Epá, isto é de uma lindeza muito grande. Porque Deus sempre responde. Mesmo quando tudo parece estar perdido. Estão a ver? Porque eles tinham tudo para deixar de acreditar. Tinham tudo. Todo o contexto onde estavam inseridos dizia ao contrário. Mas eles tiveram a coragem moral de permanecer firmes. E é tão bonito isso para as nossas vidas. Quando conseguimos perseverar até ao fim. E acreditem que este estudo vai ser também um sinal para nós. Por cada um de nós preservar até ao fim, acreditem que muitas coisas nos vão ser reveladas. Nem que não seja nesta vida, nem que seja no mundo espiritual. Mas acreditem que a gente nunca mais vamos ser as mesmas pessoas se perseverarmos até ao fim. Porque Deus vai nos revelar das coisas maravilhosas que aprendemos aqui. Vimos... Diz-me, Cília, diz. Não, quando eu estava pesquisando ainda sobre Herodes, aí apareceu aqui no livro Alerta um trecho assim, na hora não tinha nada com o contexto, né? Mas eu falo, caramba, né? É um exemplo mesmo. Fala o seguinte: ama sempre sem escogitares de situações nas múltiplas áreas dos humanos interesses, sobrepondo a todos o afeto de irmão em relação ao teu próximo. Não obstante as posições evolutivas que separavam os discípulos, Jesus não amou menos a Judas ou a Pedro, que por um momento se equivocaram durante o ministério. Diante da mulher surpreendida em adultério, ou de Zaqueu no alto da árvore, ou de Pilatos vacilante, ou de Herodes prepotente, a todos amou, como irmãos, apesar de sabê-los em processos diferentes de evolução, amando-nos docemente até hoje, sem queixume nem reprimendas, seus irmãos da retaguarda, aos quais espera, paciente e amoroso na condição de irmão maior. Eu achei isso tão lindo, né? Porque, tipo, Herodes, né, mesmo antes dele, só com o anúncio da chegada dele, já era inimigo, né? Porque, né? Então, assim, e não amou menos a ninguém, nem Pilatos, nem a Pedro, nem em qualquer situação, né? Muito bem, obrigado, Silvia. É que Herodes representa
do ponto de vista simbólico, as pessoas que estão afastadas da mensagem, né? As pessoas que estão fora, estão à margem do Evangelho. São os adversários do Evangelho, né? São os líderes. Quem é o líder do espírito imperfeito? O líder é o orgulho, é o egoísmo. São esses os nossos líderes, né? São esses sentimentos, numa camada mais profunda de interpretação, são esses que nos lideram. São esses que fazem com que a gente se melindre. São esses que fazem com que a gente se sinta tocados, diminuídos, maltratados. Às vezes por coisinhas tão simples. E quando vem essa liderança, o que é que vem? Vem a nossa animalidade, que está bem descrita nas características de Herodes. Né? Um espírito animalizado. E porque ele tem esse espírito animalizado em si, à mínima coisa enerva-se, à mínima coisa desespera-se, à mínima coisa quer matar, à mínima coisa quer fazer justiça pelas próprias mãos, à mínima coisa quer destruir. Porque é a linguagem que ele tem em si. Estão a ver? E ao mesmo tempo temos o Zacarias e a Isabelinha, que já fizeram muito mais progresso. E é por isso que é neles que Deus vai atuar. Porque há uma predisposição espiritual. É como se o coração deles dissesse: eis-me aqui, Senhor. Vão ver? Bem à boa maneira de Maria. Eis-me aqui, Senhor. E quando o servo está pronto, o que é que acontece? O trabalho aparece. Como nós estivemos prontos, aqui está o NEP para nós. Hã? E esta, hein? Muito bem, então olha, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Quem é que quer fazer a prece de encerramento? Faz favor. Hoje ficamos então aqui com esmiuçar um bocadinho mais Herodes. Para a semana vamos tratar do casal, está bem? Portanto, vamos pesquisar sobre eles, vamos ver estas questões culturais e depois vamos relacioná-lo com Herodes, porque já temos bastante informação sobre Herodes, vamos relacionar para terminar o primeiro versículo. E sobre esta base de trabalho, depois quando vierem os outros versículos, reparem que nós vamos sempre acrescentando interpretação. Quando chegar no final, bem, isto vai ser de uma riqueza espiritual incrível, porque já estamos a começar a compreender e a retirar pérolas espirituais e pérolas morais. Portanto, com calma, a coisa vai. Deus ajuda, né? Ora bem, prece de encerramento, quem é que quer fazer, se faz favor? Um de cada vez. Eu posso fazer. Muito bem. Eis que é chegado o tempo da Alexandra fazer a prece de encerramento. Obrigado, Alexandra. Márcia. É Alexandra ou Márcia? Não, se elas fizerem, eu me ofereci para fazer. Ah, então faz, Sílvia. Vamos lá. Eu estava aqui a olhar para o meio, vi aqui uma mãozinha na Alexandra. Vá, Sílvia, bora lá. Foi engano. Foi? Ah, então pronto. Para a semana nas capas. Ok, vamos lá, Sílvia. Jesus querido, bondosos amigos da espiritualidade, nosso sentimento de gratidão e também, Senhor, o sentimento de união, de estudos desse seu evangelho tão rico, dessas palavras que aos poucos vão ganhando significado, aprendizado, aprofundamento. Obrigada, Senhor, por esse lindo trabalho, coordenado pelo Felipe, pela participação de todos que aqui estão para somar, para compartilhar essas pesquisas, os entendimentos. Nessa união, Senhor, vamos mais longe, com certeza. Agradecidos pela oportunidade da vida, pelo Espiritismo que nos une, pela fé que nos move, nós colocamos, Senhor, os nossos corações à sua disposição e pedimos a ajuda, o amparo, para naqueles momentos em que estivermos passando por desafios, que possamos sentir a sua presença amiga,
a sua mão acolhedora, o seu abraço carinhoso, nos fortalecendo, a nos dizer: continue, meu filho, continue, minha filha. Porque é isso a nossa jornada. É de vitórias, é de desafios, é de enfrentamento, é de coragem. Que possamos, Senhor, alimentar a nossa fé todos os dias, através dessa natureza que nos cerca, de todos os presentes que o Senhor nos oferece a cada dia para nos fortalecer. Fique conosco, ampare os nossos lares, os nossos familiares, aquelas pessoas que precisam de uma palavra amiga ou que também estão passando por momentos desafiadores, que possam receber as nossas vibrações de amor, de carinho, em toda a terra, Senhor. Obrigada por essa noite de estudos, por essa tarde de estudos aqui no Brasil, e que possamos dar continuidade todas as quintas-feiras, firmes e fortes. Que assim seja. Que assim seja.